Ontem, né, no 247, o Leonardo Atush me fez uma pergunta interessante, que é a seguinte: não seria legítimo fazer uma aliança com Alexandre de Moraes, ainda que seja temporária, ainda que a gente saiba que ele não é um verdadeiro aliado da esquerda, etc. e tal, para travar a luta contra o bolsonarismo? Então, o problema aqui seria legítimo fazer uma aliança com qualquer pessoa com um objetivo legítimo, né? Se esse objetivo for o objetivo correto, logicamente. Mas por que não é correto no caso do Alexandre de Moraes? Né? A própria matéria aqui e as respostas, os comentários da matéria mostram o primeiro grande problema dessa aliança com Alexandre de Moraes. A esquerda está sendo levada a apoiar desmandos autoritários do poder público brasileiro. Nós não podemos esquecer que o Estado Nacional Brasileiro é um Estado burguês, é o Estado dos capitalistas. O Estado, ele não é uma figura neutra, ele defende o capital. Uma pessoa de esquerda como Lula pode ganhar as eleições, mas não vai conseguir contrariar os capitalistas de uma maneira decisiva. Então, a primeira coisa que nós devemos dizer é isso daí. O correto seria você alimentar a desconfiança das pessoas através da experiência prática no poder público. Ou seja, na burguesia, nos exploradores, no imperialismo. Porque o imperialismo também domina, em parte, o Estado Nacional Brasileiro. O que nós estamos vendo é que o Alexandre de Moraes serviu para educar uma parcela da esquerda, ou sei lá o quê, a apoiar ilegalidades autoritárias do Estado burguês. Então, quer dizer, já por isso, a aliança, no caso aí, é muito questionável. Nós temos uma segunda coisa, que é o seguinte: quando você vai fazer uma aliança com um inimigo, que é uma coisa possível de se fazer, nós nunca negamos isso daí, tá? Nós temos vários exemplos na história do movimento operário de alianças com o inimigo. Você deve ter claro que digamos assim, que são os trabalhadores que estão sendo beneficiados nessa aliança, e não o inimigo. Porque se você faz uma aliança, você tem que ver, né, de quem é o benefício real. E aqui, os trabalhadores não estão sendo beneficiados em nada, porque a luta do Alexandre de Moraes contra o fascismo é extremamente limitada, mas, em contrapartida, eles estão sofrendo um enorme prejuízo, porque a liquidação, a destruição dos direitos democráticos é um prejuízo incalculável para a classe trabalhadora. Nós temos que pensar o seguinte: os trabalhadores, eles só têm, né, como recurso a sua organização, o seu número, a sua força. Eles não são uma força institucional, eles não dominam o Estado. Eles não dominam a prefeitura, o governo do Estado, a polícia, nada disso daí. Quer dizer, a ação política é a única arma que os trabalhadores têm. Se você restringe os direitos democráticos, o prejuízo à luta dos trabalhadores é gigantesco. Nesse momento aqui, né, a burguesia criou a aparência de que ela está travando uma luta contra o fascismo, mas isso é mentira. Ela não está travando nenhuma luta contra o fascismo. Né? Os acontecimentos da Palestina comprovaram isso. Quando houve a eleição presidencial norte-americana passada, muitas pessoas falavam: precisa votar no Biden contra o fascismo. Nós falamos: isso é absurdo. Aí nos acusaram de apoiar o Trump, coisa que também é absurda, uma acusação absurda. Porque nós não apoiamos o Trump em nada.
Aí o que acontece? O principal acontecimento político mundial dos últimos, sei lá, 30 anos, pelo menos 30 anos, que é o que está acontecendo na Palestina, o Biden está apoiando o fascismo, porque o governo de Israel é fascista. Israel é um enclave colonial na Palestina, é uma ditadura brutal contra os palestinos, e quem está sustentando, né, a carnificina que nós estamos vendo na Palestina é o senhor Joe Biden. Curiosamente, até o Trump falou que Israel tem que parar com o que está fazendo. O Biden, apesar da decisão da ONU, apesar da decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, apesar da decisão da Corte Internacional de Justiça, continua mandando armas para os sionistas matarem mulheres e crianças na faixa de Gaza. Mais fascismo do que isso daí é difícil de imaginar. Então não tem luta contra o fascismo. Não vamos acreditar que essas pessoas estão lutando contra o fascismo. Eles não estão... A briga desse pessoal com Bolsonaro tem nada a ver com a democracia. Até porque, né, a ação do Alexandre de Moraes é mais antidemocrática do que a ação do Bolsonaro. O Bolsonaro falou em dar golpe de Estado, mas não aconteceu nada. O Alexandre de Moraes não, ele está promovendo aqui uma liquidação dos direitos democráticos da população. Então, quer dizer, é uma fantasia. Aí alguém poderia dizer, mas o caso da Palestina é excepcional, etc, etc, etc. Não é verdade. Porque os norte-americanos apoiam o governo Milei. Hoje saiu uma declaração do FMI dizendo que a política do Milei é extraordinária e muito bem sucedida. Política econômica. Eles apoiam o Milei, que é uma ditadura. Tem um golpe de Estado e é uma ditadura. E o Milei é um fascista. Os norte-americanos apoiaram e continuam apoiando o golpe no Peru, onde se estabeleceu uma ditadura. Não dá para dizer que essa ditadura é fascista, porque ela é uma ditadura fraca, questionada pela população, mas é uma ditadura. Fizeram até um acordo de mandar tropas norte-americanas lá. E nós tivemos aqui, essa semana, acho que foi ontem, um exemplo assim acachapante da política dos democratas norte-americanos, que é o que aconteceu no Equador. No Equador, como nós sabemos aqui, se estabeleceu uma ditadura depois de vários golpes de Estado, né? E essa ditadura chamou as Forças Armadas norte-americanas no Equador para combater o crime organizado, né? E, com o pretexto de combater o crime organizado, eles estabeleceram uma ditadura total no Equador. Aí ontem essa ditadura fez uma coisa realmente inédita. Realmente inédita. Um político um político dissidente lá, George Glass, pediu asilo na embaixada mexicana. Né? Os tratados internacionais, todos, garantem que a embaixada é um território, a embaixada do México é o território nacional do México. Você invadir a embaixada é a mesma coisa se você atravessasse a fronteira e fosse invadir o México. Pois a polícia equatoriana invadiu a embaixada para prender o cidadão lá dentro. Veja, para a gente ter uma ideia do nível de fascismo que isso daí representa, muitas pessoas escaparam da morte no Chile porque se refugiaram nas embaixadas. E o governo Pinochet, né? Pinochet é uma espécie de
Adolf Hitler latino-americano não invadiu a embaixada. Isso daqui é uma coisa totalmente inédita. Tudo isso é feito sob a cobertura dos democratas norte-americanos. O Alexandre de Moraes é um homem desse pessoal. Vamos acrescentar uma prova, que eu acho que fecha o conjunto da obra do Alexandre de Moraes. Essa semana, justamente no momento que foram publicados esses arquivos do Twitter, o Alexandre de Moraes, num discurso, elogiou a presidência do senhor Michel Temer. Michel Temer deu um golpe, era vice-presidente da Dilma Rousseff, deu um golpe na titular, sumiu o poder, fez um governo estilo Javier Milei no Brasil. As medidas econômicas que ele tomou estão afetando a economia brasileira até agora. Ele só não fez mais porque o repúdio popular ao governo dele foi gigantesco. Né? O plano dele lá do Brasil, não sei das quantas, que ele deu um nomezinho lá, Fantasia, era um plano tipo Javier Milei. Então, o Alexandre de Moraes, que segundo pessoas totalmente irresponsáveis, é o grande defensor da democracia brasileira, elogia a pessoa que deu o golpe, porque ele está aí para combater o golpe, que não aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, ele elogia o golpe que aconteceu. E nós temos que acreditar que o cidadão está aí para prevenir golpes, para prevenir coisas antidemocráticas. Quer dizer, é um prejuízo gigantesco, né?